Quando imaginamos invenções revolucionárias, geralmente pensamos nas invenções de grande sucesso com amplo reconhecimento. Mas em meio a essas criações, também existem criações e ideias que, embora promissoras, permanecem envoltas em mistérios e controvérsias. E algumas dessas invenções são tão surpreendentes e inusitadas que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Carro movido a água. Stanley Meyer desenvolveu seu carro movido a água na década de 1980. O veículo supostamente funcionava com uma célula de combustível que poderia dividir a água em hidrogênio e oxigênio, usando o hidrogênio como combustível, emitindo apenas vapor de água como exaustão. Essa tecnologia, chamada de célula de combustível de água, afirmava converter água em combustível com eficiência suficiente para alimentar o carro. O conceito de sua criação era simples, porém revolucionário. Imaginem um carro movido a água, um recurso muito mais abundante e ecologicamente correto que a gasolina. Meyer chegou a demonstrar sua tecnologia com um bug e alegou ser alimentado inteiramente por sua célula de combustível de água. O trabalho de Meyer atraiu atenção e controvérsias significativas, já que muitos céticos duvidaram da viabilidade de sua afirmação, devido às leis da física e da termodinâmica. Apesar das críticas, Meyer continuou a promover sua invenção, até sua morte inesperada em 20 de março de 1998, após jantar em um restaurante. Sua morte foi oficialmente atribuída a um aneurisma cerebral, mas persistem teorias da conspiração sugerindo que ele foi envenenado devido à natureza potencialmente revolucionária de seu trabalho. Ogle Carburetor. Criado por Tom Ogle, o Ogle Carburetor era supostamente capaz de aumentar drasticamente a eficiência do combustível. Sua invenção prometia permitir que um carro viajasse cerca de 160 km com apenas 1 galão de gasolina, uma eficiência muito além das que os veículos convencionais podiam oferecer. Seu sistema supostamente eliminava a necessidade do carburador e da bomba de combustível tradicional. Ao invés disso, ele usava várias linhas de vácuo que extraíam o vapor de combustível diretamente do tanque, permitindo uma combustão completa do combustível, reduzindo a poluição. Durante a crise do petróleo em 1970, quando os preços do combustível dispararam, essa inovação ganhou olhares notáveis. No entanto, a história de Ogle é marcada por tragédia e controvérsia. Após patentear seu dispositivo e atrair a atenção da mídia e potenciais investidores, o inventor recusou uma oferta de 125 milhões de dólares para vender os direitos da patente, insistindo em tornar acessível ao público. Infelizmente, ele faleceu subitamente aos 24 anos em circunstâncias misteriosas, alimentando teorias da conspiração como a possível supressão de sua invenção por interesse estabelecido no mercado petrolífero. Avrocar. O Avrocar foi uma aeronave canadense desenvolvida pela Avro Canada na década de 1950. Esse projeto visava combinar a mobilidade de um helicóptero com a velocidade de um avião a jato. Com seu designer em forma de disco voador, capturou a imaginação do público e dos militares. O Avrocar era alimentado por um motor turbojato que proporcionava força suficiente para sua decolagem do solo. Apesar de seu designer inovador, enfrentou desafios de estabilidade e controle. E apesar de conseguir realizar voos de testes, ele nunca atingiu alturas significativas ou velocidades de voo impressionantes. Foi criado por uma equipe liderada por John Frost e tinha como objetivo explorar novas tecnologias de aviação para uso militar durante a era da Guerra Fria.
Apesar dos objetivos ambiciosos, nunca entrou em serviço ativo devido a limitações técnicas, e seu projeto foi encerrado no início de 1960. Monorail. O monorail foi uma invenção notável de J. H. Purvis e J. S. Freeman na década de 1930. Esse veículo monoroda possuía um design peculiar, onde o piloto sentava dentro ou fora de uma grande roda, geralmente com pedais ou motor para propulsão. O monorail visava um novo conceito de veículos pessoais e tinha como objetivo principal a estabilidade dinâmica. Apesar da novidade, o monorail enfrentou desafios de estabilidade, controle e segurança, o que dificultou sua adoção generalizada. Estas questões, juntamente com o surgimento de alternativas de transporte mais práticas, contribuíram para sua falta de popularidade. Embora nunca tenha ganhado grande popularidade, continua sendo um conceito intrigante na história do transporte. Cloudbuster. O Cloudbuster foi uma invenção de Ewen Reich, um psicanalista e cientista. Desenvolvido em 1950, o dispositivo foi projetado para manipular o clima, influenciando o que o cientista chamava de energia orgone. Ewen Reich, inicialmente parte do círculo de Sigmund Freud, desviou-se para estudar teorias sobre orgone, que ele acreditava ser uma força vital que poderia ser usada para várias coisas, incluindo influenciar o clima e até mesmo combater doenças. O Cloudbuster consistia em tubos ocos conectados a cabos submersos em água. Supostamente, esse procedimento atraía a energia orgone da atmosfera. O cientista realizou diversas experiências com o Cloudbuster, alegando sucesso em induzir chuvas em áreas de grande seca. No entanto, suas alegações atraíram a atenção da FDA dos Estados Unidos, que era cética em relação ao seu trabalho com orgone. Eventualmente, ele foi condenado a 2 anos de prisão por desacato ao tribunal, e o Cloudbuster e todos seus materiais de pesquisa foram destruídos. Máquina Rife. A máquina Rife, criada por Royal Raymond Rife, era um dispositivo que supostamente poderia curar o câncer utilizando algumas frequências específicas. Rife, um inventor americano e pioneiro da bioeletricidade, afirmava que sua máquina poderia destruir células cancerígenas vibrando-as em frequências de ressonância. O cientista projetou uma série de microscópios que, segundo ele, eram poderosos o suficiente para visualizar células cancerígenas. Uma conquista duvidosa, já que a tecnologia da época não era grandes coisas. Mas graças a isso, Rife supostamente teria conseguido visualizar e isolar algumas células cancerígenas e recorrentemente tratá-las com seu dispositivo de frequência. Em meados de 1930, ele reivindicou taxas de sucessos notáveis, sugerindo que sua máquina tinha o potencial para curar o câncer e outras doenças. Apesar do interesse inicial e alguns sucessos aparentes, o trabalho de Rife foi eventualmente desacreditado pela comunidade médica. Críticas apontavam para a falta de evidências científicas e a implausibilidade de suas teorias com base nas leis conhecidas da física e biologia. Infelizmente, o laboratório de Rife foi destruído em um incêndio onde estavam todos seus registros e máquinas. Com isso, o cientista se tornou recluso até sua morte em 1971, nos impossibilitando de saber se a máquina realmente funcionava. Estas foram apenas algumas das milhares de invenções que se perderam no tempo. Então, se vocês gostaram do conteúdo, não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo para uma parte 2. Até a próxima!